Eu estava carregando as últimas caixas de equipamentos quando vi o guincho levantando minha van. Meu coração disparou. Aquela van não era apenas um veículo, era minha ferramenta de trabalho, meu ganha-pão. O resultado de 5 anos economizando cada centavo como técnico de refrigeração autônomo. Corri até o portão do condomínio onde eu prestava serviço, gritando para que parassem, mas o segurança apenas me olhou com indiferença, cruzando os braços sobre o peito. Disse que a van estava irregular, que bloqueava a entrada, que era a ordem do síndico. Mostrei minha autorização de entrada, a nota fiscal do serviço que eu estava finalizando no apartamento 308, expliquei que faltavam apenas 10 minutos para eu terminar e ir embora. Ele nem piscou. A van já estava sendo presa ao guincho, e quando tentei me aproximar, ele ameaçou chamar a polícia por desacato. Fiquei ali parado, impotente, vendo minha van desaparecer na esquina. Senti uma raiva queimar por dentro, misturada com um medo paralisante. Sem a van, como eu faria minhas visitas? Como transportaria as ferramentas, os compressores, as peças de reposição? Entrei novamente no condomínio, subi até o apartamento onde estava trabalhando e expliquei à dona que precisava ir embora urgentemente. Ela ficou indignada, disse que eu tinha autorização, que aquilo era um absurdo, mas o que ela poderia fazer? Peguei um táxi até o pátio do guincho no outro lado da cidade. Quando cheguei, disseram que eu precisava pagar R$820 para liberar o veículo. R$820 que eu não tinha. O pagamento do serviço que eu estava fazendo só entraria na semana seguinte. Tentei negociar. Expliquei a situação, mas o atendente apenas repetiu o valor como um robô programado. Liguei para minha irmã, que conseguiu me emprestar o dinheiro. Esperei 3 horas até ela chegar ao pátio. 3 horas sentado naquele banco de plástico duro, vendo outras pessoas na mesma situação que eu, todos com a mesma expressão de derrota no rosto. Quando finalmente paguei e recuperei minha van, já era fim de tarde. Perdi 2 outros serviços agendados para aquele dia. Voltei para casa exausto, frustrado, sentindo uma humilhação que não conseguia engolir. Minha esposa, Carla, percebeu meu estado e me abraçou. Ela sempre foi minha âncora nos momentos difíceis. Contei tudo, e ela, com aquela calma que só ela tem, disse que aquilo não estava certo, que eu deveria procurar meus direitos. Naquela noite, não consegui dormir. Ficava repassando a cena na cabeça, o olhar de desdém do segurança, a indiferença do atendente do pátio, a sensação de ter sido tratado como se eu não valesse nada. Eu tinha autorização para estar ali. A dona do apartamento confirmou isso, e mesmo assim, fui punido como se fosse um criminoso. Na manhã seguinte, decidi agir. Voltei ao condomínio e pedi para falar com o síndico. A secretária me fez esperar 40 minutos na portaria antes de informar que o síndico não poderia me atender. Pedi então o livro de ocorrências. Queria ver se havia algum registro do motivo do guinchamento. Ela se recusou a mostrar, alegando que era documento interno. Saí de lá ainda mais determinado. Procurei na internet sobre meus direitos e encontrei relatos parecidos. Pessoas que tiveram veículos guinchados indevidamente, que foram tratadas com desrespeito, que perderam dinheiro e tempo por decisões arbitrárias. Descobri que eu poderia processar o condomínio por danos morais e materiais. Mas como? Eu mal tinha dinheiro para pagar as contas do mês, quanto mais contratar um advogado. Foi quando Carla sugeriu que eu procurasse a Defensoria Pública. No dia seguinte, fui até lá. A advogada que me atendeu, doutora Patrícia, ouviu minha história com atenção. Ela pediu todos os documentos, a autorização de entrada que eu tinha, a nota fiscal do serviço, o comprovante de pagamento do guincho, mensagens trocadas com a dona do apartamento. Reunir tudo isso levou 1 semana. Enquanto isso, minha vida seguia cambaleando. O dinheiro que peguei emprestado da minha irmã pesava na consciência. Eu precisava devolver, mas as despesas não paravam. A van precisou de manutenção, porque o guincho havia danificado parte da suspensão. Mais R$300 que eu não tinha. Comecei a questionar se valia a pena continuar lutando ou se eu deveria simplesmente engolir o prejuízo e seguir em frente. Afinal, quem era eu para enfrentar um condomínio inteiro com seu síndico, seu corpo de segurança, seus advogados? Mas toda vez que pensava em desistir, lembrava do olhar de desprezo daquele segurança, da humilhação que senti, e algo dentro de mim se recusava a aceitar aquela injustiça. Doutora Patrícia me ligou 2 semanas depois. Ela tinha analisado o caso e acreditava que tínhamos boas chances de ganhar.
O condomínio havia agido de forma arbitrária, sem justificativa legal para o guinchamento, já que eu tinha autorização válida e não estava obstruindo a via de acesso. Ela preparou a ação pedindo indenização por danos morais e reembolso de todos os valores que tive de pagar: o guincho, a manutenção da van, os serviços que perdi. O valor total chegava a pouco mais de R$ 4.000. Mas, doutora, Patrícia disse que poderíamos pedir mais pelos danos morais, pela humilhação, pelo tratamento desrespeitoso. Concordei, mas com uma ressalva. Eu não queria enriquecer com isso, queria apenas justiça. O processo foi protocolado e começou a longa espera. Meses se passaram. Eu tentava não pensar muito nisso, focava no trabalho, nos clientes, em reconstruir minha estabilidade financeira. Mas de vez em quando, recebia uma notificação da defensoria informando sobre o andamento do caso. O condomínio contestou, obviamente. Seus advogados alegaram que o guinchamento foi necessário por questões de segurança, que havia outras reclamações de moradores sobre veículos de prestadores de serviço, que o segurança agiu dentro das normas internas. Mentiras. Eu sabia que eram mentiras, mas como provar? Foi aí que Carla teve uma ideia brilhante. Ela sugeriu que eu entrasse em contato com a dona do apartamento onde eu estava trabalhando naquele dia. Talvez ela aceitasse testemunhar a meu favor. Relutei no início. Não queria incomodar uma cliente, mas Carla insistiu. Liguei para ela, expliquei a situação e, para minha surpresa, ela ficou indignada novamente. Disse que o condomínio tinha uma cultura de abuso com prestadores de serviço, que ela mesma já tinha presenciado outras situações parecidas. Ela aceitou ser testemunha sem hesitar. Com o depoimento dela, o processo ganhou força. A audiência foi marcada para 6 meses depois do protocolo. Eu estava nervoso. Nunca tinha pisado num tribunal. Doutora Patrícia me tranquilizou, disse que eu só precisava contar a verdade. Chegamos cedo. O representante do condomínio, um homem de terno cinza que parecia extremamente confiante, estava acompanhado de 2 advogados. Eles mal olharam para mim. A dona do apartamento também estava lá, e isso me deu coragem. Quando o juiz pediu meu relato, contei tudo exatamente como aconteceu. Falei da correria do trabalho, da autorização que eu tinha, do desrespeito do segurança, dos prejuízos que sofri. Minha voz tremeu em alguns momentos, mas continuei. Os advogados do condomínio tentaram me desqualificar. Insinuaram que eu estava inventando detalhes, que era comum prestadores de serviço exagerarem suas histórias para conseguir indenizações. Senti a raiva voltando, mas me controlei. Então foi a vez da dona do apartamento depor. Ela foi categórica. Eu tinha autorização, estava trabalhando regularmente, não havia nenhuma obstrução ou irregularidade. Ela ainda acrescentou que já tinha visto o condomínio agir assim com outros profissionais, sempre com desculpas vagas e tratamento hostil. O juiz anotava tudo com uma expressão séria. Os advogados do condomínio tentaram contestar o depoimento dela, mas não tinham argumento sólido. Depois da audiência, doutora Patrícia me disse que tínhamos feito um bom trabalho, mas que agora era só esperar a sentença. A espera foi angustiante. Mais 3 meses se passaram. Eu tentava não criar expectativas, mas era impossível. Aquele processo tinha se tornado mais do que uma questão de dinheiro. Era sobre respeito, sobre dignidade, sobre não ser tratado como menos do que eu era só porque eu trabalhava com as mãos. Finalmente, numa tarde de terça-feira, recebi a ligação de doutora Patrícia. Sua voz estava animada. Ganhamos. O juiz condenou o condomínio a me pagar R$ 42.000. Fiquei em silêncio por alguns segundos, sem acreditar. R$ 42.000. O juiz considerou que o guinchamento foi abusivo, que houve dano moral significativo pelo tratamento humilhante e que o condomínio agiu com negligência e desrespeito aos direitos do trabalhador. Doutora Patrícia explicou que o valor alto se devia à jurisprudência recente que vinha protegendo mais os prestadores de serviço contra abusos de condomínios e empresas. Desliguei o telefone e abracei Carla, que estava ao meu lado. Choramos juntos, não só pelo dinheiro, mas pelo que aquilo significava. Alguém tinha ouvido minha história. Alguém tinha reconhecido que eu tinha razão. Alguém tinha me dado valor. O condomínio tentou recorrer, mas o recurso foi negado. 3 meses depois, o dinheiro estava na minha conta. R$ 42.000 que mudaram minha vida. Paguei todas as dívidas, comprei equipamentos novos para a van, fiz uma reserva de emergência.
Mas o mais importante não foi o dinheiro. Foi recuperar algo que tinha sido tirado de mim naquele dia, minha dignidade. Aprendi que não importa quão pequeno você se sinta diante de instituições, de pessoas com poder, de sistemas que parecem feitos para te esmagar. Se você está certo, se você tem coragem de lutar, se você não aceita ser tratado como invisível, você pode vencer. Nem sempre a vitória vem rápido, nem sempre vem fácil, mas quando vem, ela restaura não só suas finanças, mas sua fé de que justiça ainda existe. E isso, descobri, não tem preço.